Então, bom dia para todo mundo que veio e que vai assistir a gravação depois. Essa é a nossa aula 9 de cálculo 1. E vamos continuar aqui, né, de onde a gente parou. E a gente vai finalizar a parte de funções trigonométricas. Tá todo mundo... Vamos ver agora. Todo mundo vê a minha tela? Perfeito. Então, a gente vai terminar de ver a parte de funções trigonométricas e, se possível, a gente já começa a parte de função exponencial. E vamos lá. Então, só recordando, né? Sabemos que uma função tem inversa tanto à direita quanto à esquerda quando ela é bijetora. É uma condição necessária e suficiente para que uma função tenha inversa. Que ela seja bijetora, ou seja, que ela seja tanto injetora quanto sobrejetora. Ou seja, que o seu gráfico satisfaça o critério da reta horizontal e das retas das retas horizontais. No caso de função é só para reta horizontal. Então, a gente vai dar uma estudada aqui. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. A gente vai dar uma estudada e vai ver que, restritas a certos conjuntos, as funções seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, têm inversas, ou seja, são bijetoras. Então, essas funções inversas das funções seno, cosseno, etc., são as chamadas funções ciclométricas. Por que ciclométricas? Quando a gente tinha, no caso aqui da função tangente, né, digamos que a gente tenha um número real aqui, que é essa altura. Então, o x correspondente a essa altura, né, digamos assim, o número x tal que tangente x é igual a isso, vai ser a medida de um arco aqui do círculo. Né? Vai ser esse arco vermelho aqui. Então, por isso que, né, a cada número eu vou corresponder a um comprimento de um ângulo, a medida de um arco, por isso ciclométrica. Então, vamos voltar aqui. Então, para todo k inteiro, se a gente faz a função seno restrita, ó, esse símbolo aqui quer dizer restrição, tá bom? Eu estou considerando seno com domínio nesse intervalo fechado aqui, ó. K vezes π menos π sobre 2, K vezes π mais π sobre 2. É isso que significa esse símbolo aqui. Tá? E vou considerar como contradomínio da função o intervalo menos 1 e 1. Por quê? Porque eu vou querer que essa função seja bijetora. Então, eu tenho que restringir o contradomínio para que ela seja sobre. E eu estou restringindo o domínio a um período, né? Um intervalo de comprimento igual ao período, para que ela não se repita. Todo comportamento importante da função está acontecendo dentro desse intervalo. Então, fora dele que eu vou ter repetições da função. Então, é isso que eu estou fazendo aqui nesse caso. Estou considerando apenas seno restrita a esse intervalo aqui. Então, note que esta função é bijetora. Então, pelo teorema 82, se está certa a enumeração aqui da aula passada, quer dizer, da agenda 1, então, seno restrito a esse intervalo, né, a um intervalo da forma k vezes π menos π sobre 2, k vezes π mais π sobre 2, onde k é um número inteiro qualquer, admite uma função inversa com, né, falando assim, ela, por ser bijetora, então vou colocar aqui, ó, assim, ela admite uma função inversa, ou seja, né, uma função com domínio em menos 1, 1 e contradomínio em k vezes π, π sobre 2, perdão, kπ menos π sobre 2, kπ mais π sobre 2. Tá? Essa função inversa eu chamo de função arcosseno.
que a cada número x no intervalo menos 1, 1, eu associo o arco, né, o número x, eu associo o número x tal que seno de x é igual a... Espera aí, eu me confundi aqui. Ó. Então, a cada x aqui, eu vou associar um número y, que é o único y nesse intervalo, tal que o seno desse número y dá igual a x. Então, é a função arco-seno. Ó. Então, ela faz assim. Sai de menos 1, 1, chega em k vezes π menos π sobre 2, k vezes π mais π sobre 2. E a cada x eu levo no arco cujo seno dá x. Então, por exemplo, se x for igual a zero, qual é o arco cujo seno é zero? Né? A gente viu lá no comecinho que uma das propriedades que definia o seno era que seno de zero era zero. Né? Então, o número tal que o seno dá igual a zero é zero. Né? Porque eu estou pensando... eu acho que eu vou precisar fazer uma alteração aqui. Ó, embora ela seja periódica, né, de período 2π, e se repita de fato nesses intervalos, ela seja bijetora, para a gente convém que o k seja zero. Porque senão o zero, ó, por exemplo, ele não estaria aqui. Eu teria, como é que eu vou dizer? Eu teria que dar várias voltas no ciclo trigonométrico para obter o arco seno. Então não seria uma coisa conveniente. Tudo bem? Sim, sim. Então, por isso que eu vou, né, ao invés... Tudo que eu falei até agora é verdade, né? A função aqui ela é bijetora, né, e é calculada desse jeito. No entanto, o que está acontecendo? Nesse caso aqui, o arco cujo seno vai ser zero, não vai ser o zero, porque eu estou nesse intervalo aqui, vai ser o... Nesse caso específico, o ângulo vai ser o K vezes o π. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Porque eu estou num intervalo longe, né, do intervalo no entorno da origem. Então, para evitar esse desconforto de precisar deslocar todo mundo K unidades, né, para cima ou para baixo, então é o que eu venho comentando aqui, ó. A fim de simplificar nossos estudos, vamos restringir nossa atenção para o caso em que K é igual a zero. Tá? Então, a gente vai considerar seno restrito ao intervalo fechado menos π sobre 2, π sobre 2. Tá? Então, para obtermos o gráfico da função, então deixa eu só escrever aqui. Então, na verdade, a gente vai ter a função arco-seno, aquela com a qual a gente vai trabalhar. Então, existem infinitas funções arco-seno. Mas daqui em diante, quando eu me referir à função arco-seno, eu vou estar me referindo a essa função aqui, ó, que sai de menos 1, 1 e chega em menos π sobre 2, π sobre 2. Tá? Então, a gente vai padronizar. Aqui poderia, de fato, ser qualquer k que a função, pelo fato da função sendo ser periódica, tudo bem, ela apresenta o mesmo comportamento nesse intervalo que apresentaria nesse. Mas aqui a gente vai restringir para simplificar, para ficar com o ângulo sempre dentro do que a gente sabe medir. Bom, só recordando aqui como é que era o gráfico da função seno. Então, a gente tinha eixo y, eixo x, π sobre 2, menos π sobre 2, 0. Então, era seno de π sobre 2 dava 1. Então, estaria aqui. E seno de menos π sobre 2 dava menos 1.
Então, o gráfico vai ser uma coisa similar a isso daqui. Ui. Eita, acabou virando uma reta. Melhor deixar assim. Bom, então esse daqui vai ser o gráfico da função seno restrita a esse intervalo. Como é que a gente obtém o gráfico da função inversa, né? Só uma observação antes. Observem que essa função nesse intervalo menos 1, 1, aqui ó, menos 1, 1, ela é de fato bijetora, né? Toda reta horizontal, né, y igual a 1b com b no intervalo menos 1, 1, que é o contradomínio da função seno que eu estou considerando, intercepta o gráfico exatamente uma vez. Então, por interceptar em no mínimo um ponto, é uma função sobrejetora. E por cada reta horizontal interceptar em no máximo um ponto, trata-se de uma função injetora. Então, de fato, ela é bijetora. Sendo bijetora, ela tem inversa, né? A gente já viu como é que constrói. E a gente viu também uma relação entre o gráfico da função e da sua inversa, né? Que era como? Como é que a gente fazia essa relação? Como é que era o gráfico da inversa, se a gente tinha o gráfico da função? Ele é simétrico, não é? Exatamente. O gráfico é simétrico com respeito à primeira bissetriz, né? A diagonal. Então, aqui eu tenho a diagonal. Eita, muito mal desenhada. Droga, ele não está prevendo agora. Quero que ele preveja o meu traço. Então, vamos ver. Então, ó, aqui eu tenho a primeira bissetriz, tá? Que é a reta y igual a x. Eu tenho o gráfico da função seno aqui em vermelho, ó. Para obter o gráfico da função inversa, que a gente chamou, né? A gente deu o nome de arco seno, que tem por domínio menos π sobre 2, π sobre 2, e, perdão, contradomínio coincide com o domínio da seno, né? Perdão, o domínio da arco seno coincide com o contradomínio do seno. Então, eu vou fazer de vermelho aqui, ó. Esse é o domínio da função arco seno, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Domínio da função arco seno. Esse aqui é o contradomínio da função arco seno, né? Que coincide com o domínio dessa função seno restrita ao intervalo onde ela é bijetora. Então, esse daqui é o contradomínio da função arco seno. E o gráfico é obtido quando eu rebato, né, essa curva vermelha, né, como se a reta y igual a x fosse um espelho. Então, ao rebater aqui, eu obtenho essa curva azul aqui, ó. Está saindo do menos 1 menos π sobre 2, passa pelo zero e chega em 1 π sobre 2. Tudo bem? Então, o gráfico da função arco-seno tem esse aspecto aqui, que é exatamente a reflexão em torno da reta y igual a x, em torno da curva y igual a seno x. Tudo bem? Esse gráfico arco-seno, ele não poderia ter um contradomínio maior, né? Senão deixaria de ser função. Exato. O problema, né, em estender o arco-seno seria exatamente o fato de que, por ser função inversa né, de uma restrição, aquela restrição do seno, ela é bijetora no máximo aqui. Se eu estendesse, né, um pouquinho que fosse para cá, sei lá, eu venho aqui, o que já ia acontecer? O comportamento da função ia fazer isso daqui, né? Ó. E aí, retas horizontais iam cruzar o gráfico em mais de um ponto. Então, ela deixaria de ser injetora. E se ela não for injetora, a sua relação oposta, né, não seria unívoca, então não seria função. Então é exatamente isso que você falou. Tá certo. Tudo bem? Professor, Oi.
Tipo assim, se o exercício quiser a inversa, ele tem que esclarecer qual intervalo que ele quer, né? Isso, sim, exato. Porque, ah não, eu pensei no negócio, mas não vai dar certo. Tipo, eu pensei se é só, tipo, sei lá, tivesse só o vale ou só. Mas aí Ah, não ia ser. entendi, só assim, né? Mas aí não ia ser coisa. É, por isso que é importante a gente restringir aqui, né? Porque senão a gente não garante que tem inversa. Então a gente restringe e sempre que a gente for falar, a função, qual que é a função de seno? Ah, é a inversa da função seno, mas da função seno restrita, no caso, né, por convenção, restrita a menos π sobre 2, π sobre 2, porque senão não teria inversa, tá bom? Então é uma questão de convenção. Tudo bem? Sim. Perfeito. Então, a gente vai fazer uma coisa similar com a função cosseno, né? Só lembrando aqui como é que era, né, o gráfico da função cosseno. Então, vou fazer aqui um eixo x, um eixo... Eita! Nossa Senhora. Meu Deus do céu, já tá ruim. Agora vai. Então, aqui eu tenho um eixo y, aqui eu tenho 1, embaixo eu tenho menos 1, fazer reta, y igual a menos 1, perdão, y igual a 1, agora y igual a menos 1. Bom, aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, é isso mesmo. Eu vou considerar esse intervalinho aqui, ó, lá no final das contas, tá? Entre 0 e π. Oi? 0 e 0 mais 1. É isso mesmo. Então, como é que era o gráfico da função cosseno, né? Era assim, ela começava aqui no 1, aí ela decrescia, passando pelo menos π sobre 2, e aqui ela chegava e atingia o valor menos 1 aqui em π. Então, na verdade, esse comprimento aqui não é um período inteiro, não. Né? Porque no período ela não é bijetora no período. Então, tem que restringir um pouco mais. Bom, se eu olhar nesse intervalinho, né, 0π, então, de novo, né, claro que como essa função vai restrita a intervalos dessa forma, vai ser sempre bijetora, eu poderia considerar a priori as suas inversas. No entanto, aqui para fins práticos, né, para que a gente obtenha sempre valores de x mais manuseáveis, a gente faz o seguinte: a gente considera o intervalo 0 e π. Notem que nesse intervalo 0π eu tenho uma função que é bijetora, né? Então, a função cosseno restrita, aqui fazendo k igual a 0, então eu vou ter 0, 0 mais 1, 1π. Eu tenho uma função bijetora, ó, porque toda reta horizontal cruza o gráfico da função cosseno em exatamente um ponto. O fato de cruzar em no mínimo um ponto garante que a função é sobrejetora, e o fato de cruzar em no máximo um ponto significa que a função é injetora. Logo, se ela é sobrejetora e injetora, ela é bijetora. Sendo bijetora, tem inversa. Tá? Então, ó, a fim de simplificar nossos estudos, vamos restringir nossa atenção para o caso em que k igual a 0. Para obtermos o gráfico dessa função, de novo, né, pelo mesmo resultado, a gente rebate o gráfico pela diagonal. Então, aqui a gente tem, ó, em vermelho o gráfico da função cosseno, tá? Ela sai de 1 e chega em menos 1 quando x é igual a π. Para obter o gráfico da inversa, né, da função cosseno de 0π em menos 1,
né? Então, a inversa vai ser uma função que eu vou chamar de arco cosseno, que tem como domínio exatamente o contradomínio aqui, então vai ser menos 1 em 0π, tá? E o gráfico dessa função é a reflexão por meio desse eixo aqui, ó. Dessa reta, y igual a x, tá? Não é eixo, é reta. Então, se a gente vem e reflete isso daqui, a gente obtém esse gráfico aqui em azul. Que, de novo, a gente olha aqui, é gráfico de função. Tudo bem? Então, como é que ficou o gráfico da função arco cosseno? Sim, sim. Tá? Então, aí, como é que eu posso interpretar, né? Se eu tenho um número entre menos 1 e 1. Vou chutar aqui um número bonzinho, né? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de meio. Bom, raiz quadrada de meio deve estar por aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Então, eu já tenho uma função que me diz, que é capaz de me dizer qual que é o ângulo cujo cosseno dá raiz quadrada de 2 sobre 2. Basta eu calcular com o cosseno. Né? Então, eu venho aqui por essa curva, né? Venho aqui e vou chegar. Na verdade, está errado, né? Porque usando o que a gente já sabe, né? Que esse é um dos primeiros valores notáveis. Esse é o primeiro valor notável de ângulo que a gente sabe calcular o seno. O raiz de 2 sobre 2 tem que estar aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Aí ele vai levar no número cujo cosseno desse número é raiz de 2 sobre 2. No caso, π sobre 4. Tá? Então, o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2, π sobre 4. Por aí vai. Note, claro, que como resultado de arco cosseno, eu sempre vou obter números entre 0 e π. E como arco seno de números, eu vou sempre obter números entre π sobre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tudo bem? Sim, sim. Pode repetir? Então, é assim, como o arco seno de qualquer número vai ser, né, de qualquer número entre menos 1 e 1, vai ser um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, vai sempre cair aqui dentro. Então, na realidade, a gente sabe, existem mais ângulos pensa assim, existem mais números entre, né, dado um x entre 0 e 1, existem infinitos y tais que seno de y igual a x. Né? Ou seja, se eu pego o gráfico da função seno e faço y igual a um número menor do que 1, essa reta, é claro, corta o gráfico do seno infinitas vezes. Para resolver esse problema, né, aliás, até como uma condição de existência para a função arcosseno, a gente restringe o domínio. Então, a gente vai pegar ali um intervalo da metade do tamanho do período, que é o que a gente está fazendo, intervalo de largura π. Né? O período da função seno é 2π, então eu estou pegando um intervalo de largura metade do período. E, bom, como resultado do arcosseno, essa função vai sempre nos dar pontos entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? Apesar de lá no ciclo trigonométrico, se a gente for olhar, ter mais pontos do que isso. E a função arco cosseno vai sempre nos dar ângulos entre 0 e π. Tá bom? Foi isso. Essa é a ideia que eu quis passar. Tudo bem? Entendi. Não, é que Então, qual era os números que tinha dito? Entre o arco cosseno entre menos 1 e 1, vai dar entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Isso, ó, a imagem do arco cosseno é o intervalo 0π e a imagem do arcosseno é menos π sobre 2, π sobre 2. É isso aqui. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Passando agora, né, para a função tangente, para todo K inteiro, tá? Aquela mesma história.
né? A função tangente restrita a esse intervalo aqui é bijetora, né? Se a gente for no gráfico da função tangente, vamos lá. Aqui. Então, no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, dá para a gente ver que a função tangente é de fato bijetora, né? Toda reta horizontal, y igual a b, onde b é um número real qualquer, cruza o gráfico da função tangente em exatamente um ponto. Por toda reta horizontal cruzar em pelo menos um ponto, eu tenho a sobrejetividade da função tangente. E por cruzar em no máximo um ponto, eu tenho a injetividade da função tangente. Logo, a função tangente restrita ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, é bijetora. Por ser bijetora, tem inversa. Note que se eu estendesse qualquer coisinha a mais aqui, ó, desse intervalo, menos π sobre 2, π sobre 2, digamos, eu vou somar uma quantidade positiva delta, vou subtrair aqui uma quantidade positiva, sei lá, eta, eu já perderia a injetividade da função. Então, ela não seria invertível. Né? Porque se eu pego, por exemplo, as retas daqui para baixo, ela já intercepta em mais de um ponto. Então, não teria a injetividade da função. Logo, de fato, eu tenho que restringir o domínio aqui. Então, os comentários que eu estou fazendo no começo é que, claro, né, eu poderia também, essa função aqui, ó, restrita a esse intervalinho aqui, também tem inversa. Só que para fins de cálculo, né, quando a gente vai fazer a conta, ela não é tão relevante para a gente, porque ela vai dar valores, digamos assim, transladados do ciclo trigonométrico. Vai dar os números somados com π. Tá? Se eu tenho lá um número, eu quero saber qual que é o ângulo cuja tangente é aquele número, e eu pego outra dessas curvas, isso vai me dar um valor, não vai dar aquele valor que aparece no ciclo trigonométrico. Ele vai dar um valor que aparece, mas depois ele dá várias voltas. Tudo bem? Não sei se eu consegui ser claro. Turma? Sim, prof. Menos mal. Bom, então, por ser bijetora, a função tangente admite, aliás, uma função inversa, cujo domínio é o contradomínio da tangente, que é R, e cuja imagem é esse intervalo aqui. A esta função denominamos arco tangente, né? Que aqui eu esqueci de escrever, mas ela tem que estar restrita. Né? Claro, menos π sobre 2, π sobre 2. Então aqui é assim, ó. Depois eu vou corrigir. De menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Essa é a função arco tangente, que para cada x associa o único número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cuja tangente é x. Tá? Então, mesma ideia do que a gente fez até aqui, com as funções seno e cosseno. Então, mais uma vez, a fim de simplificar nossos estudos, vamos restringir nossa atenção para o caso em que k igual a zero. Para obtermos o gráfico dessa função, né, usamos, né, aquele teorema e rebatemos o gráfico pela diagonal aqui. Então, no caso, o gráfico da função tangente é esse em vermelho aqui. Quando a gente reflete pela primeira bissetriz, a gente obtém esse gráfico em azul. Então, o gráfico da função inversa da tangente, que é a arco tangente, tem esse aspecto aqui, ó. Uma sigmoide, parece um S. Tudo bem? Sim. Perfeito. Então, ó, as funções inversas das restrições convenientes, né, quer dizer, restrições a intervalos mais próximos, né, ou que estejam mais relacionados com zero possível, tá, onde as funções restritas àqueles intervalos sejam bijetoras das funções, né, então as inversas das funções, cossecante, secante, cotangente, a gente denota por arco cossecante, né, denota e chama. Arco cossecante, arco secante, arco cotangente.
Então, um fato curioso sobre essas funções, as funções inversas das restrições das funções que eu obtenho da cossecante, secante e cotangente, é que elas podem ser obtidas diretamente das arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente, mediante essas fórmulas aqui. Tá bom? Então, como uma atividade para vocês treinarem, fica vocês encontrarem o domínio de cada uma dessas funções. Então, eu poderia tanto definir arco secante, perdão, arco cossecante, como o ângulo cuja cossecante dá aquele número, né, o número y, como o x, o único x, tal que, esse ponto de exclamação eu estou querendo dizer o único x tal que cossecante x dy, mas eu tenho uma fórmula nesses casos aqui para calcular, que é calcular o arco seno de 1 sobre x. Legal, né? Então, ao calcular por essas fórmulas aqui, a gente determina arco cossecante, arco secante, arco cotangente. Essas funções trigonométricas inversas vão ser importantes na hora de resolver certas integrais. Né? Por exemplo, vai ter uma integral que a gente vai ver depois, no fim do curso, que é assim, que para resolver a gente vai precisar usar a função arcotangente. Então, por isso a importância da gente entender o que é arcotangente, como é que ela se comporta, etc. As funções aqui elas são menos usadas, tá? Por isso que eu não reservei tanta atenção para elas. Mas ela fica como um exercício para vocês verificarem qual que é o domínio, né? Da arco seno de 1 sobre x. Então, vou dar uma ideia geral de como é que a gente faria isso primeiro, e aí vocês fazem as outras. Então, aqui, né, olhando, o arco secante é arco seno de 1 sobre x. Para achar o domínio disso daqui, como é que eu procederia, né? Eu teria que olhar primeiro para quais valores de x 1 sobre x é real. Então, eu teria que remover o zero. Né? E, em segundo lugar, esse 1 sobre x, para quais valores de x, 1 sobre x cai no domínio da arco-seno. Né? Lembra que o domínio da arco-seno é menos π sobre 2, π sobre 2. Então, para quais valores de x, né? Para quais valores de x, diferentes de zero, é claro, nesse intervalo aqui, não, pessoal. Não, eu estou pondo o carro na frente dos bois. Ó, para quais valores de para achar o domínio disso daqui, o que eu estou fazendo? Primeiro, para quais valores de x isso é um número real, ok? Então, eu já sei que é para r menos o zero. Agora, eu preciso impor uma restrição a mais, que é qual? O 1 sobre x precisa estar no domínio da função arcosseno. Para estar no domínio da função arcosseno, ela tem que estar dentro desse intervalo. Então, para quais valores de x diferente de zero em r menos o zero, temos 1 sobre x pertencente a esse intervalo? Essa é a pergunta que a gente quer responder para determinar o domínio. O domínio vai ser o conjunto de todos os valores, tais que isso daqui acontece. Então, aí a gente vai deduzir uma condição para x que garanta que 1 sobre x esteja nesse intervalo. Então, menos π sobre 2 menor ou igual a 1 sobre x menor ou igual a π sobre 2, né? Lembrando o que eu fiz aqui. Eu traduzi o que significa pertencer a um intervalo fechado em termos de desigualdades. Então, aqui eu tenho duas desigualdades. Né? Eu tenho menos π sobre 2 menor ou igual a 1 sobre x e 1 sobre x menor ou igual a π sobre 2. Então, vamos resolver essas duas contas. Bom, resolvendo esse aqui,
a gente obtém o seguinte, ó, vamos resolver A1. Aqui, 1, 2. Vamos resolver A1 aqui. Então, menos π sobre 2 menor ou igual a 1 sobre x, ocorre C e somente C. Aqui, esse daqui é um caso mais delicado, né? Eu vou multiplicar os dois membros por menos 1 e, portanto, eu vou inverter a desigualdade. Então, aqui vai ficar π sobre 2, né? Menos 1 vezes menos π sobre 2 dá π sobre 2, maior ou igual a menos 1 sobre x. Não, melhor eu fazer de outro jeito. Ó. Nesse caso aqui, a gente faz assim. Vamos ver a quem o sinal de menos está atrelado. Ó, o sinal de menos eu vou dizer que ele está junto com o π. Então, eu vou multiplicar os dois membros dessa desigualdade por menos 1 sobre π, que é o inverso de menos π. Então, vou multiplicar aqui e vou multiplicar aqui. Ó, menos 1 sobre π. Tá bom? Multiplicar menos 1 sobre π por menos π sobre 2, eu obtenho meio. Né? Menos com menos dá mais. Então, aqui vai ficar mais e π cancela com π e aqui vai ficar meio. Meio. Como o número pelo qual eu estou multiplicando os dois membros da inequação é negativo, o sinal da inequação inverte. Então, aqui vai ficar assim, ó. Meio é maior ou igual. E aqui ficou 1 sobre x vezes menos 1 sobre π é menos 1 sobre πx. Menos 1 sobre πx. Tá legal? Agora eu venho aqui e multiplico x nos dois membros. Aí vai depender do sinal de x, né? Então aqui eu vou ter que dividir em dois casos. Se x for menor do que zero, então vale o seguinte. Quando eu multiplicar por x os dois membros aqui, eu vou inverter de novo a inequação. Então vai ficar assim, ó. X sobre 2 menor ou igual a menos 1 sobre π. Multipliquei x dos dois lados, né? Isso daqui significa x menor ou igual que menos 2 sobre π. E se x for positivo, então ao multiplicar por x os dois membros dessa desigualdade, eu vou ter a desigualdade não se altera, então eu vou ter x maior ou igual que menos 2 sobre π. Tá? Então, eu tenho, para resolver essa desigualdade, as soluções são esta e esta, observados os casos em que x é menor do que zero ou que x é maior do que zero. E, claro, né, a gente tem que resolver essa outra inequação aqui, que é mais simples, porque todo mundo aqui pode ser... Bom, vamos quebrar também dois casos, vai. Se x é maior do que zero, então essa desigualdade é equivalente a escrever, né, eu multiplico os dois membros primeiro por x, então obtenho 1 menor ou igual xπ sobre 2. E em seguida eu multiplico os dois membros por 2, fica 2 menor ou igual que xπ. Em seguida eu multiplico os dois membros por 1 sobre π, não muda a desigualdade, porque afinal eu estou multiplicando por um número positivo. Eu obtenho essa desigualdade aqui, no caso de x ser positivo. E no caso de x ser negativo, aí a gente vai obter a desigualdade oposta, né? Não é difícil verificar, mas vamos fazer. No caso de x ser negativo, quando eu multiplico os dois membros por x, a desigualdade muda. Então aqui vai ficar 1 maior ou igual que πx sobre 2. Multiplico os dois membros por 2, a desigualdade não muda. 2 maior ou igual πx. Multiplico os dois membros por 1 sobre π, a desigualdade também não muda, porque 1 sobre π é positivo.
Lembrando, né, π é positivo por definição. Então, a gente obtém que x é menor ou igual a 2 sobre π, no caso de x ser negativo. Então, a gente vem e tem que analisar dois casos. Ó. Então, quais são os elementos x tais que 1 sobre x cai dentro desse intervalo? Então, vamos lá. São ou os x positivos, tais que... bom, a gente já viu, né? Ele tem que satisfazer isto, e se é positivo, tem que satisfazer isso. Então, x tem que ser maior que menos π, menos 2 sobre π, menor ou igual x menor ou igual 2 sobre π. E se x, por que eu escrevi aqui positivo? É negativo. Né? Se x é negativo, então eu tenho que considerar... peraí, x negativo é esse e esse. Então, o que eu tenho que escrever aqui é o contrário. Ó. Então, para que isso ocorra, né, negativo é esse daqui que eu marquei. Então, eu vou ter que ter ou x tem que ser menor ou igual que menos 2 sobre π, ou ele tem que ser maior ou igual a 2 sobre π. E olhando... deixa eu ver aqui. Ao contrário, né? Ó, x menor que... aqui tá certo. Esse aqui é esse. Agora, esse aqui, 2 sobre π, aqui tá errado, né? X menor ou igual a ele. Então, é x menor ou igual que 2 sobre π. Bom, essas duas... essa união, né, nos dá todos os números que satisfazem x menor ou igual que 2 sobre π. Tá? Isso daqui é equivalente. Então, exigir que aconteça essa disjunção, ou seja, que x seja menor ou igual que esse número negativo ou menor ou igual que esse número positivo, essas duas coisas equivalem a exigir que x seja menor ou igual que 2 sobre π. Tá? E no caso de... tudo bem até aqui? Tá? Eu vou fazer a outra parte com mais calma. Então, para x maior do que zero, né? Então, no caso aqui, qual que é o domínio da arco cossecante? Eu olho aqui, quais são os elementos x, tais que 1 sobre x cai aqui dentro. Aí eu quebrei o significado de 1 sobre x pertence a esse intervalo, que são essas desigualdades. Resolvi cada uma dessas desigualdades, 1 e 2. Para resolvê-las, né, eu tive que separar em casos em que x era positivo e x era negativo. E, finalmente, agora eu estou resumindo aqui. Ó, no caso em que x é negativo, tem que ser nessa condição. E no caso em que x é positivo, vamos ver o que tem que acontecer. Se x for positivo, a gente tem que ter x maior ou igual que 2 sobre π. Então, x tem que estar para cá. Ou x maior ou igual que menos 2 sobre π. Então, x tem que estar para frente do menos 2 sobre π. Então, o que nos dá essa condição aqui equivalente ao quê? Bom, falar que x é maior ou igual que um número positivo ou x é maior ou igual que um número negativo equivale a gente exigir que x seja maior ou igual que menos 2 sobre π. Então, x tem que satisfazer essa condição. Então, para contemplar todos os casos, eu tenho que exigir que x seja simultaneamente menor ou igual que 2 sobre π e maior ou igual que menos 2 sobre π. E, claro, diferente de zero. Então, ele vai ser, para que eu possa calcular x aqui, eu tenho que estar no intervalo menor ou igual, então é fechado, né? Então, aqui, ó, menos 2 sobre π
aberto no zero, reunido com aberto no zero, 2 sobre π. Pode ser. Mas é que o gráfico às vezes fica mais difícil de desenhar se a gente não tem ele em mãos. Tá? Professor, Oi. é que eu lembrei que tava pensando, dava para fazer pelo aquele varalzinho também, né? Sim, sim, também. Né? Que aqui é aquele varalzinho, né? Na verdade. Sim. Lá na minha cabeça eu tava pensando no varalzinho. Eu tô fazendo aqui pelo varalzinho. Ó, menos 2 sobre π, 2 sobre π, e aqui é zero, né? Daí a gente reproduz isso daqui, fica menos 2 sobre π, 2 sobre π, zero. E finalmente, menos 2 sobre π, 0, 2 sobre π. Então a gente olhou aqui, né? A primeira condição aqui era x maior ou igual a 2 sobre π, então x menor ou igual. Então era inclui esse daqui e pega todo mundo para trás. Nessa segunda parte eu pego todo mundo para frente do menos 2 sobre π. Tá vendo aqui, ó. E, bom, no final tem que satisfazer as duas condições para que estejam no domínio. Então, eu olho para a interseção deles, né? Onde é que estão coincidindo todos os pontos. Então, exceto pelo zero, né, que ele foi tirado lá no comecinho, a gente pega todos os pontos aqui e aqui. Então, isso vai dar a reunião dos intervalos menos 2 sobre π zero e 0, 2 sobre π. Aqui foi a resolução analítica, né? O porquê de ser isso, mas pode fazer pelo varalzinho também, tá certo? Tudo bem? Tranquilo, prof. Então tá bom. Então vamos agora finalmente ver regressão senoidal. Será que você foi um seno nas vidas passadas, né? Vamos ver aqui como é que a gente faz. Vamos utilizar os conhecimentos desenvolvidos até aqui para modelar um fenômeno natural relacionado aos oceanos, qual seja o fenômeno das marés. Suponhamos que em certo porto a maré alta ocorra ao meio-dia, né, zero depois do meio-dia. Quando a profundidade do mar no ponto de aferição é 5 metros. E suponha que nesse mesmo porto a maré baixa ocorra às 4 da tarde, quando a profundidade do mar no ponto de aferição é 1 metro. Então, objetivo, obter uma variação da função seno que expresse h, a profundidade do mar no ponto de aferição em metros, em termos do instante t medido em horas desde a meia-noite. Tá? O dia começa à meia-noite para a gente. Então, o que eu vou querer fazer, né? Uma função definida entre 0 e 24 horas, chegando nos reais, que a cada hora t me associe à altura, né, a profundidade do mar no ponto de aferição naquela hora. Então, aqui já foi dito que a função era senoidal por vários motivos. Né? A gente sabe que é um fenômeno periódico, por exemplo. E por conhecimento de mundo que a gente tem, né? A gente sabe, as marés se repetem, por aí vão. Mas digamos que a gente tem um fenômeno menos familiar. Como é que a gente poderia suspeitar de que aqui a gente poderia fazer uma regressão senoidal, ou seja, uma modelagem daquele fenômeno usando a função seno? A gente faria um gráfico de dispersão. O que é um gráfico de dispersão? Faz um eixo, os dois eixos, né, no plano, marca certinho e esboça os pontos que são dados. Né? Nesse nosso exemplo, ó, a gente tem 2 pontos dados. A gente tem que meio-dia aqui, então, são 12 horas. Né? Então, aqui, ó, que às 12 horas a profundidade é 5 e que às 16 a profundidade é 1. Isso não nos diz muita coisa, de fato. Então, de fato, o que nos diz que a gente pode fazer uma regressão senoidal é o próprio enunciado da função. Mas é o fato da gente saber que marés são fenômenos periódicos também.
Nesse caso, teriam que ter vários dias para ter vários pontos, vários momentos, né, várias horas, e daí a gente poderia perceber um padrão, né? Isso, no caso eu teria que ter pelo menos mais uns, sei lá, mais uns 2 dados aqui para eu saber o que está acontecendo. Tá? Quando faz, inclusive, um gráfico com dispersão, você não pode inicialmente ligar os pontos, né? Porque a gente ainda não sabe qual é a função, né? Existem vários modelos que podem se encaixar aqueles dados. Então, aí a gente tem que usar o nosso conhecimento de mundo. Então, no caso aqui, o nosso conhecimento de mundo é o quê? Que a maré é um fenômeno cíclico, que ele é contínuo, né? A maré não está uma hora assim e no instante seguinte ela está assim. Então, é uma coisa que decresce lentamente, ou pelo menos continuamente, né? Então, isso tudo vai eliminando diversas funções do rol de funções que poderiam modelar aquele fenômeno. E, de fato, né, as funções trigonométricas vão aparecer em todos os fenômenos periódicos, aqueles que se repetem de tempos em tempos. Então, digamos assim, na altura das marés, na luminosidade da Lua, né, na fração visível da Lua ao longo do ano, é um fenômeno periódico, e tudo mais que você puder pensar que se repete. Tá legal? Tranquilo. Mas nesse caso, realmente, por gráfico de dispersão, não daria para deduzir nada olhando aqui, não. É do fato do nosso conhecimento de mundo mesmo. Bom, então, primeiramente, sabemos que a função h, a profundidade do mar, deverá ser estritamente decrescente no intervalo entre o meio-dia e as 4 da tarde, né? Por quê? Isso a gente deduz do trecho do texto que nos diz que a maré alta ocorre ao meio-dia e a maré baixa ocorre às 4 da tarde. Bom, então, do meio-dia até as 4 da tarde, a maré baixou. Então, a função tem que ser estritamente decrescente entre 12 e 16. E quando o instante é 12, né? Ou seja, quando é meio-dia, a maré está no seu valor máximo, 5 metros. E quando é igual a 16, está no seu ponto mínimo, 1 metro. Então, assim, a gente tem o H máximo, que eu coloquei esse índice max aqui para indicar que ele é máximo, ocorre às 12 horas, que é igual a 5 metros, e o H mínimo é H calculado em 16, que é 1 metro. Então, vamos calcular os parâmetros da função A igual a seno de BT mais C mais D. Bom, qual que é o nível médio da água? O nível médio vai ser na variação da função senoidal, vai ser a reta horizontal em torno da qual a função seno está sendo desenhada. Então, vou colocar assim. Digamos que eu tenho uma função seno deslocada um pouco para cima. Tá? Então, lembra, essa altura aqui era era o D, né? Tudo bem? Era esse termo aqui, ó, que me permitia deslocar o gráfico da função seno para cima e para baixo. Tá bom? Sim, sim. Então, como é que a gente calcula o D dessa função? Calculando o nível médio, né? Então, ó, aqui, ó, o nível mínimo vai ser de 1 metro, o nível máximo vai ser de 5 metros. Então, em torno de qual, né? Aliás, essas são informações explicitamente dadas no exercício. Quem quer o nível mínimo, quem quer o nível máximo. Então, quem quer o nível médio? Então, eu somo e divido por 2. Ó, o nível médio, nível em torno do qual as oscilações vão ocorrer, vai ser 3 metros. Então, daqui eu já tiro que o D é igual a 3. Ó, então eu já coloquei aqui, ó, 3, que é o ponto em torno do qual está oscilando a profundidade do mar. Bom, vamos ver então qual que é a amplitude, né? A amplitude, lembra, é metade dessa altura aqui de variação. Então seria esse valor aqui, ó. Essa metadezinha aqui seria a amplitude. Bom, então aqui é 5, aqui é 3, aqui é 1. A amplitude é essa altura aqui, ó. Então, de 3 para 5, a altura aqui é 2. Então,
amplitude, que é o parâmetro A, vai ser igual a 2. Tá? Então, aqui, ó, 2. Essa daqui é a amplitude do fenômeno, da maré. Amplitude. Até aqui tudo bem? Sim, sim. Então, para determinarmos o parâmetro B, né, que é a frequência angular, né, que a gente chamava, devemos analisar o período do fenômeno. Lembrem-se que multiplicar a variável independente da função seno, cosseno, etc., por B, por uma constante, era a única transformação, dentre todas as que a gente podia fazer na função seno, que nos permite alterar o período da função. Então, é mediante interferência nesse parâmetro B que a gente vai poder ajustar o período da função seno, que é 2π, ao período do fenômeno em questão. Né? Então, a gente vai ter que determinar qual que é o período do fenômeno aqui em questão. Tudo bem? Por que a gente tem que mexer no B para ajustar a frequência? Sim, sim. Ok, então vamos lá. Então, ó, vamos lá. Vamos fazer um exercício de dedução. Então, sabemos que o nível da água varia do mínimo 1 metro ao máximo no decorrer de 4 horas. No entanto, o ciclo só estará completo, né, quando o nível voltar ao seu valor mínimo, o que ocorrerá 4 horas depois de ter atingido o máximo, ou seja, às 8 da noite. Né? Tem que ter o comportamento inteiro que vai se repetir. Então, por exemplo, né, aqui a gente tem, vou colocar aqui, que aqui é 12, aqui é 20 e aqui é 16. Então, o que está acontecendo? Aqui eu estou no 5, aí aqui eu estou no mínimo, né, que é 1. Então, só isso daqui não me descreve tudo o que está acontecendo, porque se eu for repetir este exato gráfico aqui, vai ficar assim, ó. Tá vendo? A maré não faz isso. Às 16 horas, você está lá na água, está 1 metro. Deu 16 e 1, está 5 metros. Não, não é Mas, isso que acontece. professor, Oi? por você já saber que é um gráfico senoidal, você não podia já considerar que isso daí era, tipo, um lambda? Não, tipo... Tipo, você saberia que ele estaria no pico depois de 4 horas e 4 horas antes ele estaria na baixa de novo. Isso. Não pode já considerar isso? Então, aqui eu estou tentando dar o porquê das coisas. Porque nem sempre o problema vai estar tão claramente, principalmente na prática profissional. Nem sempre o problema vai estar tão claramente descrito assim, mas se você tiver essa intuição, souber fazer, você pode fazer. É que eu estou tentando dar do jeito mais esmiuçado, né, possível. Tá bom. Tá bom? Uhum. Então, daqui, ó, do dia da hora 16 até a hora 20, que o fenômeno completa um ciclo completo, né? Então, ela vem aqui e termina aqui, ó. Pronto. Então, eis aqui o comportamento do fenômeno, que esse sim, eu repetindo esse gráfico aqui, eu obtenho o gráfico, eu obtenho o modelo total. Professor, Pois não? ela não atinge a maré alta só às 12 horas? Então, ó, aqui, pelo que a gente falou, é isso. Maré alta, às 12, que é meio-dia, e igual a 5 metros. E a maré baixa às 4. Só que daí a gente já pode inferir, né, tá falando de maré, que depois da maré baixa, ela só pode subir. Então, depois da maré baixa, ela vai chegar na maré alta de novo. E assim vai oscilando. Pelo menos nesse fenômeno, tá bom? E sempre nesse intervalinho certinho, nesse caso. Nesse caso, sim. Eu imaginei que, tipo, depois da maré baixa, ela ia demorar, tipo, as 20 horas pra subir tudo de novo. Então, que Mas aí ia ficar mais difícil nesse caso. Nesse problema específico, a gente já simplificou bastante coisa. Então, não é um modelo muito realista, mas
né? Ah, Entendi, eu vi, obrigada. tá falando, mas são 2 por dia. Realmente, tem 2 marés altas e 2 marés baixas. Eu acho que é isso mesmo. Então, ó, qual que é o período dessa função, né? Então, é 20 menos 12, 8. Então, a cada 8 horas eu tenho um ciclo completo. Então, eu quero que essa função aqui, né, o período dessa função inteirinha, a gente sabe que é igual ao período dessa função aqui. Né? A gente já viu. E o período dessa função aqui, aliás, como é que eu deduzo, né, que o período de toda a função é igual ao período só dessa daqui? É usar o que a gente viu na aula passada, né, as alterações. Multiplicar uma função por uma constante e somar outra constante, isso daqui não altera o período da função f. Tá? Então, o período dessa função aqui é igual ao período da função seno de b vezes t. Agora, o período da função seno de b vezes t mais c é igual ao período da função seno de b vezes t. Por quê? Porque quando eu somo uma constante de fase, eu estou só deslocando para os lados o gráfico da minha função. Então, isso não altera o período. Tá? Ou seja, o comprimento do intervalo no qual a função se repete. Então, aqui o que acontece? Como o período dessa função é o mesmo dessa, basta eu determinar qual que é o b, tal que o período desta função seja igual a 8. Então, qual é o período da função seno de alguma coisa vezes a variável independente? A gente viu na aula passada que é 2π sobre o módulo dessa coisa. Então, vamos supor que o b aqui é positivo. E quanto eu quero que seja o período dessa função seno? Eu quero que seja 8. Então, 2π sobre b deve ser igual a 8. Resolvendo essa equação, eu chego que b deve ser igual a π sobre 4. Então, como é que fica a função que a gente está construindo até agora? A profundidade da maré é 2, amplitude do fenômeno, vezes seno de π sobre 4 vezes t. Esse π sobre 4 serve para que o período dessa função seja igual a 8, mais a constante de fase, mais 3. 3 é a altura média da maré. Tudo bem? Sim, sim. Agora falta definir quem que é a constante de fase do fenômeno. E para isso a gente usa os dados efetivamente dados. Então vamos lá. Resta-nos determinar o parâmetro C, que é a constante de fase do fenômeno. Para tanto, utilizaremos as informações de que H em 12 horas, né, do meio-dia, é 5, e que o das 16 horas é 1. Então, temos assim, 5 é H calculado em 12, então a gente vem e substitui o T por 12. Então, isso é 2 seno de π sobre 4 vezes 12, mais C mais 3, e uso o outro que a gente também já conhece, né, que é 1, a altura da maré baixa, é H de 16, que é 2 vezes seno de π sobre 4 vezes 16, mais C mais 3. Ou seja, aí vamos tentar encontrar quem que é C nessas duas, né, essas duas equações aqui nos permitem deduzir quem que é a constante de fase. Ó. Então, aqui eu escrevi 5 igual a essa expressão aqui, que é igual a 2, né, que é essa expressão, 2 eu repeti, seno de 3π mais c é a mesma coisa que eu escrever π mais c mais 2π. Né? Quando eu somo 2π com π, vai dar 3π mais c. Por que eu isolei o 2π aqui? Porque 2π é o período. Então, quando eu somo ele no argumento, no final das contas, o resultado de calcular o seno nisso é calcular o seno do mesmo argumento. Então, aqui, mais 3, né, que vem daqui, igual, repetir 2 seno. Aqui, seno de qualquer coisa mais 2π é o seno da qualquer coisa. Então, ficou seno de π mais c, mais 3. Bom, seno de π mais c, usando a fórmula do seno da soma, a gente chega que isso é menos seno de c. Então, aqui ficou menos 2 seno c, mais 3. A gente poderia usar uma só dessas equações, né? Então, vamos a uma só. Então, isso equivale a escrever que 5 é igual a menos 2 seno c mais 3. Bom, menos 2 seno c mais 3, resolvendo isso daqui, a gente chega no seguinte, ó. 5 igual menos 2 seno de c mais 3,
Então, menos 2 seno de C é igual a 2. Então, menos 1 é igual ao seno de C. Aí a gente vem calcular o arco, por exemplo, o arco seno, né? Arco seno de menos 1. Bom, aqui é arco seno do seno é o próprio número. Arco seno do seno de C é C. Bom, qual que é o arco cujo seno é menos 1? Menos π sobre 2, né? É isso mesmo, menos π sobre 2. Então, basta a gente tomar C como sendo menos π sobre 2. Que equivale também a 3π sobre 2, né? O seno de 3π sobre 2 também dá certo aqui. Nesse caso aqui, das igualdades acima, tá? Concluímos que seno de C é menos 1. Então, o primeiro valor positivo, tá? Por isso que eu não coloquei menos π sobre 2, porque eu quero C positivo. Então, a gente pega agora o primeiro C positivo, onde a função seno alcança o valor menos 1. E o primeiro valor positivo, onde a função seno alcança o valor menos 1, é 3π sobre 2. Tudo bem? Por que eu estou escolhendo 3π sobre 2 e não menos π sobre 2? Sim, sim. Perfeito. Assim, a função que modela o fenômeno é, portanto, h, né, de 0,24 em r, que a cada t leva em 2 vezes o seno de π sobre 4 vezes t, mais 3π sobre 2, constante de fase, mais 3. E a gente sabe interpretar exatamente o que cada um desses parâmetros indica. Esse aqui indica a amplitude. Esse daqui foi mudado para controlar a frequência, né? O período, né? Então, ela é a frequência do fenômeno, né? O período é 2π sobre isso. Esse daqui é a constante de fase, para se ajustar a uma translação horizontal no gráfico que a gente obtiver, para que o gráfico se encaixe aos dados, né? Lembre sempre disso. O gráfico tem que se encaixar aos dados que você obtiver, e não o contrário, tá? Às vezes tem um outlier lá, você vem, puxa ele para ele caber no gráfico, não é assim. Então, ó, esse daqui é a constante de fase. E esse aqui é o nível médio da maré. Tá? Então, a gente pode usar esse daqui como um modelo, né? De função trigonométrica. Então, como é que... bom, aqui abaixo eu verifiquei ainda se está dando coerente com o modelo, né? Então, h de 12, a gente vem substituir por 12, a gente chega de fato que às 12, né, meio-dia, a altura da maré vai ser 5, às 16 a altura da maré vai ser 1. Então, a função satisfaz as condições desejadas, né? Chamadas condições de contorno do problema. Então, ó, unidos dessa função, somos capazes de, por assim dizer, prever o nível da água do mar em qualquer horário do dia. Por exemplo, podemos inferir que as marés altas ocorrem às 4 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite, aqui que eu coloquei. Bom, talvez tenha alguma coisinha errada aqui. Não, mas nessa função é isso mesmo. Ó. Então, à meia-noite eu estou em maré baixa. Então, esse daqui é o gráfico da função que modela, tá? Depois, às 4 da manhã eu estou na maré alta. Às 8 da manhã... É, uma maré de outro planeta. Boa. Pode ser uma maré de outro planeta, né? Aí depois a maré baixa, depois a maré alta, e por aí vai. Tá bom? Ou é um porto lá em Rancho Queimado, né? Eles viram a história de Rancho Queimado. Que era lá um senador, disse que lá em Rancho Queimado, que é uma cidade do Rio Grande de Santa Catarina, eu acho, acontecem coisas que não acontecem em lugar nenhum do mundo. Então, essa daqui é a maré de Rancho Queimado. Então, ó, tudo bem? Pelo menos como um exemplo, né, de função, deu para modelar bonitinho? Sim, sim, prof. Ô, Jean, Oi? tem como você explicar de novo só como que, o porquê
que o C tem que ser o primeiro positivo e não dá para usar o menos π sobre 2? Ah, não. Até dá. Mas é que por convenção a gente usa o primeiro positivo. Mas se você escrever menos π sobre 2 e encaixar aqui os dados, tá certo. É só mais para facilitar a vida, né? É para ficar mais bonitinho. A gente olha um sinal de menos aqui, a gente já fica meio assim, né? Mas é meramente convenção. Pode colocar menos π sobre 2 que tá certo também. Né? Teria que fazer a continha aqui, mas a continha daria a mesma coisa. Tá certo também com menos π sobre 2. Beleza, então. Tá bom? Tranquilo. Obrigadão. Nada, imagina. Então, esse outro fenômeno periódico aqui que eu vou apresentar para vocês, ele é mais realista. Tá? Não ocorre só em Rancho Queimado. Isso daqui é todo mundo. Na verdade, em São Paulo, porque depende da latitude. Vai ser a duração do período de luz solar em um dia, ao longo de um ano. Então, a gente sabe, por causa da inclinação da Terra, né, que a duração dos dias muda de dia para dia. Dia que eu digo é a duração do período de iluminação pelo Sol varia ao longo do ano. E essa discrepância, né, entre a duração do dia e a duração da noite, ela fica mais perceptível, ou tanto mais perceptível, quanto maior for a latitude, né, quanto mais longe do Equador eu tiver. Então, para cada latitude, você vai ter uma variação diferente entre dia e noite. Então, aqui eu coloquei o exemplo da sede na Universidade de São Paulo, né? São Paulo. Então, no hemisfério sul da Terra, solstício de inverno, ou seja, o dia mais curto do ano, ocorrerá em 21 de junho, enquanto que o solstício de verão, dia mais longo do ano, vai acontecer em 21 de dezembro. Então, de acordo com esse site aqui, o número de horas de luz solar na cidade de São Paulo no dia 21 de junho vai ser de 10 horas, 41 minutos e 4 segundos. Levem os cronômetros. E o número de horas de luz solar em 21 de dezembro de 2004 será de 13 horas, 35 minutos e 24 segundos. É uma diferença considerável, né? Enquanto em 21 de junho a gente tem 10 horas de luz solar, no dia 21 de dezembro a gente tem 13. Então pensa que você tem aquelas placas, né, de energia solar no telhado. Você vai ter menos produção de energia, pelo menos 3 horas. Aproximadamente 3 horas, tá? Então é uma diferença considerável. Então isso significa que o número mínimo de horas com luz solar ocorrerá no 172º dia do ano, enquanto que o número máximo de horas com luz solar ocorrerá no 350º dia do ano, tá? Então vamos determinar um modelo trigonométrico para prever o número de horas de luz solar em função do número de dias do ano decorridos desde 1º de janeiro de... Aqui está errado, não é 2014. Olha direito, Gia. 2021. Tá? Então, vamos lá. A gente já sabe qual tipo de regressão a gente quer fazer. Né? É um fenômeno periódico. Então, deve ser modelado aqui por uma função, por exemplo, senoidal. Então, Professor, pois não? ali em cima também tá 2014, você até grifou. Ah, é? Deixa eu ver onde é que tá. Embaixo de 10 horas. Bem aí, você quase passou o mouse em cima. Aqui, nossa, realmente. Nossa, eu voltei no tempo. 21, obrigado. Eu vou corrigir isso daqui antes de colocar a versão final. Daí eu já termino hoje essa matéria aqui e já coloco tudo corrigidinho. Bom, então como a gente sabe que o fenômeno é periódico, a gente vai procurar modelar por uma função senoidal. Né? No caso, assim, ajustar uma coleção de pontos a uma curva senoidal se chama regressão senoidal. Tá bom? E é incrível como é que realmente a natureza, a gente consegue fazer regressões e ver que funções que a gente aprende no ensino médio em ação. Então vamos lá. Primeiramente, precisamos converter as durações dos dias para a base decimal. Né?
Afinal, né, a nossa contagem de tempo durante o dia é base 60, né? 41 60 avos, 4 3.600 avos. Então, o que são 10 horas, 41 minutos e 4 segundos no sistema decimal? Bom, 10 horas são 10 horas. 41 minutos são 41 60 avos de horas. E 4 segundos são 4 3.600 avos de hora. Então, ao fazer essa conta, eu chego aqui em 10,68 horas. Professor, Pois não. só para confirmar, assim, eu teria feito passando para segundos. Assim, eu sei que ficaria um número bem maior, mas é só porque, pelo menos na física, está mais acostumado a sempre passar para segundos. Daria certo também, né? Só daria uma outra função, né? Perfeito. Daria certo também. E no final, você chegaria no mesmo resultado, porque você ia achar mais conveniente traduzir esses segundos em horas, né? Porque é um período de duração de luz solar. Mas estaria certo também. Tá? Faz mais sentido pensar em horas, assim, enfim, por o que a gente está mais pensando. fácil de entender, né? De imaginar. Imagina aí 7.200 segundos. Imagina 2 horas. Melhorou. Então, ó, 13, e a duração máxima aqui, né? A gente também converte para base decimal. Então, fica 13 mais 35,60 avos, mais 24, 3.600 avos, dá 13,59 horas. Bom, qual que é a amplitude desse fenômeno? Né? É a diferença entre o número máximo e o mínimo de horas dividido por 2. Tá? Né? Metade da altura da oscilação do fenômeno. Metade. Então, a oscilação vai ser 13,59 menos 10,68. Tem que dividir por 2 para obter amplitude. Isso vai me dar 2,91. Dividido por 2 dá 1,455. Então, essa é a amplitude da função senoidal que eu vou usar. A constante D corresponde ao número médio de horas de luz solar. Por que eu cismei em 2014, gente? 2014 tinha entrado no doutorado ainda. Nem pensava nessas coisas. Enfim, né? O número médio de horas dos dias do ano de 2021 vai ser, pega a duração do máximo, né, do dia máximo, mais a duração do menor dia, divide por 2, você vai chegar aqui, o número médio de horas é 12,135 horas. A função, portanto, terá esse aspecto aqui, ó. Y de t, onde y é o número de horas de luz solar, vai ser amplitude, que é 1,455, vezes seno de B vezes T mais C, mais o número médio de horas diário. Agora, o período do fenômeno é a duração do ano solar. Né? A duração dos dias varia, né, entre o seu máximo e o seu mínimo ao longo de um ano. Depois tudo se repete. Por isso que eu sei que o período do fenômeno são 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Aqui a gente tem que pesquisar no Google. Ok, então eu sei o período do fenômeno. Transformo em base decimal. Né? Então aqui vai ficar 365,21 dias. De modo que deve valer a seguinte relação. 2π sobre b, né, lembra? Para ajustar o período dessa função toda, basta eu ajustar o período da função seno de b vezes t. Então, aqui eu venho e calculo quem que tem que ser b, tal que para que o período da função seja 365,21. Então, eu venho b, resolvendo essa equação aqui, eu chego que b tem que ser igual a 200π sobre 36521. 36.521. Então, aí a gente já obtém mais uma característica da função. Então, a função tem esse aspecto. Y de t é 1,455 seno de 200π vezes t sobre 36.521, mais a constante de fase, mais aqui fora a duração média do dia. Então, resta nos determinar, finalmente, quem é a constante de fase C. Então, nossa função está quase pronta. Para isso, não, o que a gente viu na aula passada era assim, né? Que se uma função
f tem período 2π, aliás, a gente viu na aula passada o seguinte, né? Se ela tem período p, então f de bx tem período, no caso aqui eu vou considerar que o b é positivo. P sobre b. Então, no caso aqui eu tenho a função seno, cujo período a gente já viu, né? Nas aulas passadas, ela tem período 2π. Então, é um fato que a gente demonstrou. Ele é o menor número positivo, tal que para todo x, seno de x mais 2π é igual a seno x. E sendo assim, a gente quer que a nossa função senoidal aqui, a variação, né, se encaixe ao fenômeno, a gente quer que essa função tenha como período a duração do ano. Então, como a gente já sabe que tem essa relação entre f de x e f de bx, então a gente deseja que essa função tenha período igual à duração do ano, logo a gente quer um b aqui, tal que 2π sobre b seja igual à duração do ano. Tudo bem? Não sei se era essa bem a dúvida. Tá, então, ótimo. Então, a gente usa esse b aqui para, imagina, para alongar, para esticar, né, horizontalmente ou encolher horizontalmente o gráfico da função. Bom, finalmente aqui para encontrar a constante de fase, a gente pega um dos dias do ano, de preferência um que a gente conheça a duração certinho, no caso, o solstício de inverno, porque eu gosto mais do inverno. Aí o que acontece, ó? Aí a gente vê, né? 21 de junho é qual dia do ano? Aqui a gente está tratando dias do ano como ordinais. Então é o 172º dia do ano. Bom, eu sei que a duração do dia no 172º dia do ano é de 10 horas, ponto 68. Então, isso daqui tem que ser o valor que a minha função, né, preditiva aqui, assume quando t é igual a 172. Então, aqui eu substituí todo mundo, exceto c aqui, ficou 12,135. Uma coisa curiosa que sempre vai acontecer quando vocês forem resolver contas assim, é que sempre vai aparecer menos 1 aqui. Ó, então, aí a gente subtrai 12,135 dos dois membros. Aqui eu já coloquei na forma fracionária. Divide, né? Agora, os dois membros por 1,455. Aqui vai dar menos 1 seno desse monstrinho aqui. Resolvi essa conta aqui de dentro, deu isso daqui, né? Menos 1. Aplicando agora o arcosseno dos dois membros, a gente tem o seguinte. O arcosseno menos 1, aqui a convenção, eu estou pegando 3π sobre 2. Menos esse valor aqui. Tem que ser igual a... de onde é que saiu esse número? Não. Ele é simplesmente o resultado. Tá legal? Eu apliquei o arco aqui, deu menos 1. Então, eu isolando o C aqui, fica C igual a... claro, primeiro eu apliquei o arco seno, né? Pera lá. Não. Aqui tá faltando eu ter escrito que era arco seno. Ó, arco seno menos 1 é igual a esse valor. Aí sim, arco seno menos 1 é 3π sobre 2. Então fica 3π sobre 2 igual 34400 sobre 36521 π mais c. Resolvendo isso para c, a gente chega que c é esse número aqui, ó. 40.763 π sobre 73.042 mais 12,135. Pronto, pessoal. Essa é a função que prevê a duração do dia ao longo desse ano
tá? Ou seja, o que a gente fez aqui foi uma regressão senoidal. Então, ó, vamos comparar valores previstos, que são os que a gente obtém com a nossa função, com valores exatos. Quando eu preparei essa aula, eu achei que eu ia dar essa matéria no dia 26 de abril. Eu fiz aqui na época para dar certinho no dia, mas tudo bem, já passou. Então, ó, 26 de abril foi o 116º dia do ano. De acordo com o nosso modelo, a duração desse dia foi, né, y de 116. Quando eu calculo 116 aqui, deu 11,3046 horas, que convertendo para o sistema, né, de horas e minutos, deu 11 horas, 18 minutos e 17 segundos. Então, 11,304 horas. Então, o valor tabelado, se a gente for consultar a tabela lá daquele site, a gente chega à conclusão de que o dia 26 de abril teve 11 horas, 18 minutos e 48 segundos. Olha, a gente errou por segundos a nossa previsão. Tá? É um número muito próximo do que a gente previu. Deixa eu só ver uma coisa, se isso daqui ele acessa link. Não acessa. Aí eu fiz um applet para vocês acessarem pelo PDF. Vou procurar aqui. Vou abrir aqui. Ó, como o meu link não está funcionando, porque aquele PDF está estranho. Fração visível da Lua. Duração do dia, esse aqui. Vocês vão conseguir acessar lá pelo PDF que eu mandei. Aí você vem aqui e observa que, de fato, a duração do dia solar, o gráfico daquela função que a gente deduziu, ele dá a duração do dia solar. Ó. Note que aqui, ó, no dia 1º, a gente tem, né? Eu anotei em algum lugar aqui as horas, mas não está aparecendo. Bom, conforme você vai avançando aqui, ó, até o dia 21 de junho, ó, em 21 de junho, você tem uma duração do dia em torno de 21 de junho, tá? Tem que ver que dia ordinalmente do ano ele é. Você tem um dia de 10 horas e 40 minutos de luz solar em São Paulo. Aí quando você vai e chega em 21 de dezembro, você tem um número máximo. Opa, aqui ó. Um número máximo de luz solar, ó. 13 horas e 35 minutos. Então, olhando um pouquinho mais de longe, dá para notar a característica senoidal desse fenômeno. Tudo bem, turma? Tudo bem, esse gráfico ele ficou muito parecido com uma função cosseno, mas é porque foi deslocado, né? Na verdade, pode ser vista. É uma função cosseno também. Quase, né? Porque, na verdade, o dia mais longo do ano está um pouquinho antes aqui. Mas o gráfico da função seno e cosseno são iguais a menos de uma translação horizontal. A menos de uma constante de fase. Bom? Sim, tranquilo. Então, aí vocês... Bom, então o applet para vocês. Aqui eu marquei, né? Cada último dia de cada mês. Então, aqui é 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, por aí vai. Para a gente se orientar também, né? Então, deixa eu ver aqui a duração do dia. Tem uma variação considerável ao longo do ano. Tá? Então, vocês podem acessar pelo que eu mandei. Aí, a partir da nossa... Bom, deixa eu ver. Vamos dar uma olhada na lista, né? Sempre bom. Cadê? Aqui. Lista... Se eu não me engano, a lista é a 2. Vamos ver. Ó. Aí, quanto à lista 2,
tem aqui um exercíciozinho de regressão, tá? Para vocês treinarem. Então, nas tabelas abaixo, extraídas desse site aqui, você encontra a fração visível da face da Lua voltada para a cidade de São Paulo ao longo do mês de janeiro desse ano, em pontos percentuais. Então, tem o dia do ano e a fração da Lua que está iluminada naquele dia do ano. Aí, eu coloquei aqui, eu fiz um gráfico de dispersão para a gente ter uma noção de que, de fato, trata-se de um fenômeno que pode ser modelado por uma função trigonométrica seno ou cosseno, né? Ou seja, que uma regressão senoidal é adequada a esse fenômeno. Então, sabemos que esse é um fenômeno periódico, então dá para ajustar. Aí eu facilitei as coisas e considerei aqui 4 pontos para vocês determinarem uma função que, né, senoidal. Então, vocês vão fazer uma regressão senoidal aqui usando esses dados. Então, isso daqui é só para ilustrar o fenômeno em sua grandeza, tá? Na sua complexidade maior. Tá? Os dados do exercício são esses dados aqui que eu aproximei para ficar mais fácil de fazer, tá? Que vão dar um valor próximo disso também. Então, vocês façam a regressão senoidal e, com essa regressão, vocês vão obter uma função capaz de prever a fração da Lua visível nos dias do mês de janeiro. Tá? E até dá para estender um pouquinho. Eu fiz até um applet lá no GeoGebra depois, tá no gabarito, para vocês darem uma olhada como é que é. Aqui no exercício 4, eu peço qual é o período da função cotangente. Então, o que dá para fazer aqui? Você olha lá nas notas como é que a gente deduziu o período da função tangente. E repete os argumentos, você justifica aqui o gráfico, aliás, que a função cotangente tem mesmo período que a função tangente. Esse exercício 6 é um exercício interessante. Então, é bom saber que quando x é medido em radianos, para valores pequenos de x, o seno de x é aproximadamente x. Essa aproximação é especialmente importante para a gente modelar o pêndulo matemático, né, com pequenas oscilações. E quando a gente não aproxima o seno, né, o ângulo aqui, o seno do ângulo pelo próprio ângulo, aí a gente cai para resolver o problema, a gente cai em integrais que não podem ser resolvidas em termos de funções. Mas isso a gente vai ver depois. Bom, então é importante saber que para valores bem próximos de zero em radianos, o seno de x é aproximadamente igual a x. Então, mais adiante veremos por que essa aproximação é verdadeira. Para vocês terem uma ideia, o erro de aproximação é menor que um 500avo, se o módulo de x for menor que um décimo. Então, aqui, acesse esse applet, procure visualizar os comportamentos da função seno e da função y igual a x. Então, eu vou mostrar para vocês como é que acessa, se o programa me permitir. Vamos ver. Permitiu. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim, sim. Perfeito. Então, como é que vocês fazem? Vocês vão clicar, vai ser exatamente assim, Aqui em amarelo está a função seno, o gráfico dela. Em laranja está a função y igual a x. Se você clicar aqui e dar scroll no mouse, né, rodar a engrenagemzinha do mouse, você dá zoom. Aqui, rodou para cima. Então, aqui eu estou olhando x, aqui eu coloquei A, mas é o x. Quando x é 0,62, notem que 0,62 e o seno de 0,62 são diferentes, né? O 0,62 é maior que o seno. Eu coloquei os valores dos dois aqui para vocês poderem comparar. E nota o que acontece conforme a gente vai diminuindo o valor de x. Né? A gente vai tomando x cada vez mais próximo de zero. Eles vão se aproximando. Aí você vem aqui, clica, mantém clicado e arrasta, dá zoom. Agora eu estou em 0,36. Eles estão ficando mais e mais próximos. Aí você vem e aproxima mais. Clica, arrasta.
Vai aproximando, ó. Só que você sempre pode dar um zoom e ver que eles são, na verdade, diferentes. Aí você vai diminuir mais ainda. Agora eu vou ter que afastar aqui porque acho que eu fui longe demais. Ah, cadê vocês? Ó, estão aqui. Mas ainda são distintos. Então, eles são sempre diferentes, esses valores aqui. Mas o que, que a gente percebe? Quando a gente se afasta, se aproxima da origem, né, o que está acontecendo com os valores? Aqui, ó. X em laranja e C no X. O que, que vocês são capazes de deduzir? Eles ficam tão próximos quanto eu queira, não é? Vocês concordam? Sim, sim. Então, ó, digamos que eu queira que eles fiquem... então, aqui, ó, eles estão... Aqui no meu desenho, estão, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de distância, digamos. Eu estou afirmando para vocês que isso fica tão pequeno quanto eu queira. Então, se ali eles estão a uma distância de 6 quadradinhos, eu consigo deixar menor do que uma distância de 3. Né? Então, para isso, basta que eu tome o valor de x, aqui de A, no caso, menor. Então, eu venho e diminuo até eu ver ali, sem mudar a escala, né, que eu estou a uma distância menor do que 3 quadradinhos. Ó, estou arrastando. Ó, de fato, olha, eu cheguei a uma distância menor do que 3 quadradinhos. Estão a 2 quadradinhos de distância. Ah, eu quero deixar menor do que meio quadradinho. Vamos pegar ele um pouquinho mais perto do zero. Aqui a variação ela vai ser mais drástica, né? Ó. Vamos ver onde é que eu tô. Socorro. Ó. Gente do céu, onde foi parar? Tirar o zoom. Senão eu não vou achar esse ponto nunca. Professor, eles ficaram lá em cima. Verdade. O que vocês estão fazendo? Ah, não, é lá em cima no comparação é abaixo. Eu estava me orientando errado. Então, aqui, claro, né, eu mudei o zoom, eu estou perdendo. Mas o que, que eu gostaria que vocês absorvessem dessa exploração aqui visual, né? Que para obter valores, né, a distância, ou seja, o comprimento desse segmento aqui, você consegue deixar o comprimento desse segmento tão pequenininho quanto você quer. Pensa, 1 milionésimo você consegue deixar menor que 1 milionésimo. Só que você paga um preço. Qual preço? Você vai ter que pegar um A bem perto do zero. Então, não importa quão pequenininho seja o valor que você quiser que esse comprimento seja, você sempre consegue um valor de x. Para isso, basta você pegar um valor de x suficientemente próximo do zero. Deu para captar essa ideia, pelo menos? No zero específico, eles iriam tangenciar, né? No zero, eles coincidem. Mas é o único ponto, né? É o único ponto em que eles coincidem exatamente. Mas vocês percebam que, para obter valores de x arbitrariamente próximos, perdão, para obter valores de seno de x arbitrariamente próximos de x, basta que a gente tome valores de x suficientemente próximos de zero. Então você consegue controlar a distância do x ao seno x, controlando a distância do x ao zero. E aí que está o embrião da noção de limite que a gente vai ver na agenda 4. Tá? Sem ser na próxima, na outra. Tá legal? Então, explorem bastante esse applet de GeoGebra para se convencer de fato que, para obter valores suficientemente próximos de seno x, x, ou seja, por exemplo, você pode calcular isso pelo módulo de seno x menos x, basta que você tome valores de x suficientemente pequenos. O que nos dá também um jeito de você conferir rapidamente se sua calculadora científica está em radianos ou em graus. Né? Sua calculadora científica tiver em radianos, quando você calcular seno de um número bem pequenininho, 0,01, vai ter que dar 0,01, alguma coisa assim.
Então você já, pronto, é um truque aí para provas. Que você não sabe, mas minha calculadora tá difícil achar aqui onde é que eu vejo se está em radiano ou não tá. Você pode usar essa aproximação aí. Tá? Sendo de valores pequenos, próximos do zero, em radianos, são próximos do zero. Tranquilo? Então, Professor, pois não. é uma dúvida da prova, assim, você vai deixar a gente usar calculadora, essas coisas, Claro. tá? Não, pode usar calculadora. O que vocês puderem usar, só. Acho que vai ter, tipo, só peço que não usem, por exemplo, a calculadora científica para resolver o limite. Eu sei que tem na internet. Simbólico, né? Calculador simbólico, etc. Porque, na verdade, aí vai ser quem fizer isso ali na prova vai estar enganando a si mesmo. Eu sei que é possível fazer, né? Não é a mim que vai estar enganado. Então, a pessoa que quiser fazer daquele jeito vai fazer. Eu não vou ter que dizer como é, não vou ter como dizer que não foi daquele jeito, mas vai dar. Eu confio na boa fé de cada um de vocês, tá? Pode usar a calculadora. Eu só peço que não procurem a resposta pronta assim, na internet. Mas pode usar calculadora, software para esboçar o gráfico, para ver como é que está o comportamento da função, e a partir daquilo deduzir analiticamente a resposta. Tá bom? Outra coisa, você recomenda alguma calculadora? Porque eu não tenho uma calculadora científica. Tem alguma marca que você recomenda, assim, que seja boa pro curso e tal? Não, você pode usar do Google mesmo, não precisa nem comprar Não, porque eu calculadora. tenho aquelas, tipo, pequenininhas, assim, que você bota, tipo, no estojo, sabe? Que só tem Não. raiz quadrada. É. Não, no curso de cálculo, como a gente trabalha mais com teoria, talvez na hora de calcular limite seja legal ter uma calculadora, mas qualquer calculadora é boa. Quer dizer, qualquer não, né? Mas tem muitas calculadoras boas. Mas eu não saberia te recomendar uma específica, mas você pode usar do Google. Google tem calculadora científica, tem ali, tá? Com função estatística. Isso daí já não. Sei que tem umas que são bem caras. Tem umas de R$ 200. Eu lembro que eu comprei uma, acho que era Cássio, alguma coisa assim, era R$ 49 na época que eu estava na graduação. Caramba, FX82ES. Aqui, ó, eu vi tá dando uma sugestão. Então, mas assim, sim, se você não quiser comprar, não precisa, né? Tem aí aquela, eu vi tá recomendando, deve ser muito boa, tá bom? Inclusive que elas fazem até a regressão sozinhas, né? Algumas calculadoras. Você diz lá que tipo de função você quer, ela faz a regressão sozinha. Mas é claro que é bom você saber como é que aquela regressão foi feita. Quer dizer, como é que ela seria feita se não existissem calculadoras, né? Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Mil perdões, eu extrapolei aqui a hora da aula. Mas bom almoço para vocês. Dúvidas que vocês tiverem, entrem em contato. Tá? Eu demorei para responder seu e-mail, mas eu respondi hoje cedo. Tudo bem, então, por hoje, pessoal? Tudo bem, professor? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Daqui a pouco eu faço o upload lá no Moodle.